Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus. Queria falar hoje um pouquinho mais sobre identidade. Eu tenho percebido nos meus atendimentos quantas pessoas elas estão sem referência de si mesmo. Quantas pessoas elas estão hoje imitando outras pessoas ou aceitando aquilo que as pessoas dizem que elas são e estão se perdendo de si mesmas. Vou começar contando um relato que se encontra lá na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, que vai contar a história de Davi. Vou pegar algumas partes para que você possa entender. Lá no versículo 38, 39 diz assim: E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E tirou Davi aquilo de sobre si. Aqui nós estamos, só para te contextualizar, os filisteus, eles eram um grupo de homens, um exército violento que estava afrontando a nação de Israel. E eles tinham um gigante, né? E esse gigante era um homem muito forte, um homem, além de ser gigante, ele era experiente em guerra e corria a fama de que ele era um homem invencível. Então todo o exército de Israel estava temeroso diante dessa batalha, né? E aí havia um rapazinho de baixa estatura, que era criador de ovelhas, que acabou aparecendo aí nessa história do nada, porque simplesmente ele estava indo ali, vamos dizer assim, trazendo para o nosso dia, levar marmita para os seus irmãos, que eram soldados de guerra. Os irmãos de Davi, eles eram fortes, formosos, eram homens bonitos, homens preparados. Aí quando Davi chega lá, ele se depara com aquela cena, aquele homem gigante ameaçando, declarando morte para todo mundo, e o exército de Israel, do povo de Deus, temeroso, com medo, né? E Davi fica indignado com aquilo. Ele queria saber quem que aquele gigante pensava que ele era para afrontar o povo de Deus daquela forma. E Davi, muito ousadamente, um homem pequeno, invisível, baixinho, ele resolve que ele ia lutar contra o gigante. Davi, improvável. Mas o rei Saul, não vendo alternativa, vendo que ninguém se dispunha a fazer algo e também com muito medo, ele resolveu vestir a armadura dele no Davi e mandar Davi ir lá para matar o Golias. Só que a armadura de Saul, ela pesava aproximadamente 70 quilos. Ela era composta de escamas que cobriam a parte superior do corpo. E a lança, a ponta da lança de Saul, ela pesava entre 5 a 12 quilos. Provavelmente o peso da armadura talvez não fosse nem o peso de Davi. E Davi experimentou, colocou aquela armadura, logo ele percebeu que aquela armadura não servia para ele. E ele arrancou aquela armadura. E a Bíblia diz que com uma funda, que é um tipo de um estilingue, e uma pedra, Davi, ele derrubou aquele gigante. As palavras de Davi foram as seguintes: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Olha a ousadia de Davi, um homem pequenininho, desprezado. E aí ele lançou aquela pedra, ele atingiu o gigante no centro dos olhos e, curiosamente, esse gigante, ao invés de cair para trás, ele cai para frente. Daí Davi foi, arrancou a espada e cortou a cabeça do gigante. Bom, essa história é só contextualizando, porque provavelmente você já conhece essa história. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de enfatizar, para que você possa relacionar com a tua vida, para que a gente possa relacionar conosco, né? Porque a Bíblia ela é atual, às vezes a gente fala assim, histórias da Bíblia, mas ela é atual, ela fala com a nossa vida em todo o tempo. Primeiro,
Davi, ele era pequeno, ele era o menor da sua casa. Quando a gente lê o relato, a gente vê, inclusive, que ele era até desprezado, até mesmo pelo seu próprio pai. Segundo, Davi, ele não era nada, ele era pastor de ovelhas. Terceiro, Davi, ele tinha irmãos fortes, formosos, bonitos, qualificados, né? Que se destacavam. Quarto, Davi tinha coragem, pois de imediato ele se prontificou para lutar contra aquele gigante. Davi tinha fé, pois ele declarou que estava indo ao encontro do gigante no nome de Jesus. Davi sabia quem ele era, pois ele experimentou a armadura de Saul e viu que aquilo lá não era para ele. Davi, apesar de todas as barreiras físicas e emocionais que ele enfrentava, como a sua aparência e também o desprezo que as pessoas tinham por ele, ele não deixou que se perdesse nele a identidade de quem ele era. Ele sabia o potencial que ele tinha, mesmo que todos os outros dissessem que ele não poderia, ele acreditava nele mesmo. Isso é identidade. E quantas vezes nós deixamos morrer em nós a força, a coragem? Quantas vezes a gente perde a nossa identidade porque alguém disse: você não sabe, você não pode, você não merece, você não conhece, você não entende nada, isso não é para você. Eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, cancelar essa palavra sobre a sua vida. Cancelar essa palavra de morte, cancelar essa palavra de paralisia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus, ele te deu ferramentas que são só suas, não existe para outra pessoa, não existe outra pessoa igual a você, não existe outra Giovana, não existe outra Maria, outro José, outro João, não existe outra pessoa igual a você. Você é única, você tem qualidades únicas, único. Deus depositou sobre você coisas especiais que são suas, através das suas experiências, dos seus aprendizados. Você é uma pessoa única. Nunca duvide de quem você é e de onde você pode chegar. E de onde Deus determinou que você vai chegar. Não deixe que nada e que ninguém apague a sua identidade. E o mais importante de tudo isso, a fé nos leva a lugares inimagináveis. Me explica como é que aquela pedra aplicada de maneira a derrubar o alvo fez com que o alvo, ao invés de cair para trás, ele caísse para frente. Foi a mão de Deus. Mas o que motivou a mão de Deus? O que fez a mão de Deus agir? Foi a fé de Davi. A fé, ela está disponível para todos, para todos nós podemos desenvolver a fé. A fé, mais aquilo que você já é, vão te levar a vencer o gigante que você está enfrentando. Entenda essa mensagem, não tenha medo, o Senhor é contigo. Identidade, saiba quem você é e não deixe nunca que ninguém te convença do contrário. Amém? Recebe essa palavra nessa manhã e tenha um dia abençoado.